compartilhando esses dias. Sério que eu estou intitulando exatamente como Famílias Debaixo do Favor. Famílias Debaixo do Favor. No passado, compartilhei o subtítulo dessa mensagem, titulado Cuidando da Graça. Cuidando da Graça. Falei para você que quando nós cuidamos da graça, nós usufruímos de alguns resultados. O primeiro deles é que você participa do mover de Deus. Lá em Isaías 7,14, a palavra do Senhor nos diz que já havia uma profecia a respeito de Jesus, a respeito do mover de Deus. Isaías 7,14 diz que, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: a virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel. Veja, já havia uma profecia a respeito da vida de Jesus, e as moças, principalmente aquelas mais espirituais, elas ansiavam até por isso, porque já estava profetizado que o Messias iria vir através de uma virgem, iria ser um nascimento sobrenatural. E nós vimos que José e Maria, eles participaram desse mover, eles foram escolhidos para esse mover. É um resultado de alguém que cuida da graça. Você participa do mover de Deus. Quantos querem que a sua casa experimente o mover de Deus? Veja, é o resultado que aquela família experimentou. Outro resultado que aquela família experimentou: eles experimentaram o melhor padrão de família da época. Salmo 127, verso 4, que diz que havia um padrão de família da época. Salmo 127, verso 4 diz o seguinte: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. E aí diz assim o verso 5: feliz o homem que enche deles a sua bolsa, sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear contra os seus inimigos. Eu li com você alguns outros textos que mostram que o padrão de família ideal naqueles dias era ter muitos filhos. Quando se tinha muitos filhos, a Bíblia dizia então que essa família era abençoada. Como você está entendendo, diga amém? Ter os muitos filhos é que era ter a bênção. Tanto é que quando Ana queria ter filhos e ela não conseguia, Eucana falou para ela algo: não, eu sou melhor para você que 10 filhos. Por quê? Porque 10 filhos era um padrão muito bom de família. E aqui a Bíblia está dizendo também que no Salmo 127 que feliz, padrão de felicidade, é o homem que tem a bolsa com as muitas flechas. E o que são essas muitas flechas, irmãos? Os filhos. Veja, o padrão hoje é completamente diferente. O padrão hoje é dar coisas para os filhos, mas naquele tempo era só ter os filhos, já era um padrão de felicidade. Quanto mais, melhor. E aqui nós vemos que José e Maria, eles experimentaram o padrão de bênção familiar. Porque nós vemos lá em Marcos capítulo 6, verso 3, nós vemos em Marcos 6,3 que aqui nós podemos ver por esse texto que José e Maria tiveram pelo menos mais 6 filhos. Somados a Jesus, eram 7 filhos. Houve um dia que alguém falou para Noemi, falou assim: olha, essa sua nora, ela é melhor que 7 filhos. Porque 7 filhos também eram um bom padrão de felicidade para uma família. Nós vemos aqui em Marcos 6,3 que Jesus teve pelo menos outros 4 irmãos e pelo menos mais 2 irmãs: Tiago, José, Judas, Simão, pelo menos mais 2 irmãs, porque está no plural. Ou seja, aquela família, José e Maria, experimentaram a bênção de uma família ideal para aqueles dias. Vocês estão entendendo, diga amém? Compartilhei com você também. Terceiro lugar, que o fato deles terem cuidado da graça, eles experimentaram também dias de prosperidade e paz.
dias de prosperidade. Lá em Mateus, no capítulo 2, verso 11, é interessante porque eles estavam num lugar onde não tinha perspectiva de prosperidade. Eles estavam num lugar muito simples, um lugar onde não era de se esperar que ali pudesse prosperar. Mas pelo fato deles estarem cuidando da própria graça, que é o Senhor Jesus, olha o que aconteceu. Eles estavam cuidando da graça que estava na barriga de Maria. Olha o que eles experimentaram. Eles estavam no estábulo, irmãos, o lugar onde os animais vão dormir. Cavalos, vacas vão dormir. Mas olha o que aconteceu. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros. O que eles entregaram, irmãos? As ofertas quais foram? Ouro, incenso, só produto caro. Só produto caro. Sabe o que eles fizeram com essa oferta? Eles foram para o Egito, arrumaram hospedagem no Egito, ficaram lá muitos dias no Egito, pagaram a viagem de ida, depois voltaram do Egito, experimentaram prosperidade. E onde é que eles experimentaram prosperidade? Num estábulo. Num estábulo. E aí você fica achando que o lugar é que é importante para você. Veja, o importante é você ter Jesus. O importante é você ter a presença dele. Se você cuida dele, cuida daquilo que ele tem te dado, da graça que ele tem dado para você, então você vai experimentar prosperidade. Quantos dizem amém a respeito? Se você cuidar da graça que ele tem dado para você, mais favor e prosperidade você vai experimentar ainda. Quantos dizem amém? Eles experimentaram paz também. Interessante, porque eles estavam em Belém. Jesus nasceu em Belém. E então Herodes decreta a morte de todas as crianças com o objetivo de matar Jesus. Mas antes desse decreto ser instaurado, olha o que diz lá no verso 13. Olha o que José e Maria experimentam. Tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar matar o menino. E aí eles vão para o Egito, e lá no Egito eles experimentam paz. Mas lá em Belém, aquelas crianças, aquelas famílias estavam experimentando turbulência, estavam experimentando violência, estavam experimentando morte. Mas aquela família, porque eles estavam abrigando Jesus, cuidando da graça de Deus, então eles experimentaram paz. Posso estar entendendo antigamente? E eles estavam lá no Egito, experimentaram paz. Por quê? Porque a questão é ter Jesus com você. A questão é você cuidar da graça que Ele tem dado na sua vida. Quantos dizem amém? Em quarto lugar, fato daquela família, fato daquele José e Maria estarem cuidando da própria graça que é o Senhor Jesus. Olha o que aconteceu em João 7, verso 3. Eles experimentaram, irmãos, quando você zela da presença de Deus na sua vida, você zela pela graça de Deus na sua vida, toda a sua família é abençoada. Se você permanecer zelando da graça de Deus que você tem recebido, da presença dele na sua vida, toda a sua família vai ser alcançada. Olha o que diz João 7, verso 3. Quando encontraram, diga amém. Está escrito assim: disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui. Os irmãos de Jesus falando para Jesus: sai daqui, vai para a Judéia. Que Jesus estava na Galileia, você sabe, Nazaré, Galileia. E aí os irmãos dele falam: não, vai para a Judéia. Você quer ter repercussão no ministério, você tem que ir para um lugar melhor, lugar de destaque. Sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que você faz. Você ficar aqui só no meio de pescador não vai dar certo. Vai para a metrópole, porque não há ninguém que procure ser conhecido e que faça coisa alguma em oculto. Você ficar aqui nessa rua para cá, não vai ter que ir para a avenida. Negócio assim, chique. Porque senão não vai. Olha lá. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. O que diz o verso 5? Porque nem mesmo seus irmãos criam nele.
Eles estavam falando com Jesus de forma natural, comercial. Estavam ensinando Jesus como é que faz o comércio crescer. Agora olha o que diz em Marcos 3, verso 20. O negócio fica pior, você sabe, né? Às vezes para melhorar o negócio piora um pouco, mas melhor. Olha o que acontece com Jesus agora. Família dele, os irmãos, os parentes. Preste atenção. Marcos 3, verso 20. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão, apesar disso, né? Não obstante significa, apesar disso, a multidão afluiu de novo. Tinha acabado o culto, mas a multidão foi atrás de Jesus de novo, de tal modo que nem podiam comer. Quando os parentes de Jesus ouviram isso, o que aconteceu, irmãos? O que eles fizeram? Saíram para prender Jesus. Saíram para prender. Porque diziam, verso 21, está fora de si, está doido. Agora a igreja todo dia, não, agora é reunião atrás de reunião, não tem que dar um jeito. Veja os próprios irmãos, os próprios parentes. Mas você sabe, aqui José e Maria, eles cultivaram, cuidaram de Jesus até esse tempo todo. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Se você zela da presença de Deus, você zela da vida de Deus, está com você, tem zelado da graça que você tem recebido, pode até passar anos e mais anos, porque aqui os irmãos já estão todos crescidos. Mas olha o que acontece lá em Gálatas 1,19. Quais eram os irmãos, o nome dos irmãos de Jesus, você se lembra? Os irmãos naturais? Tiago, Simão, José e Judas. Não é o Judas, nenhum daqueles Judas discípulos, não, nenhum daqueles caras, porque Judas era um nome comum, a mesma coisa Tiago e a mesma coisa José, eram nomes comuns daquela região, eram outros. Mas olha o que diz Gálatas 1,19 a respeito de Tiago, um dos irmãos do Senhor. Olha só, depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi ao céu, e aí a igreja começa. Olha o que aconteceu lá na frente com esse mesmo Tiago que estava querendo prender Jesus, estava chamando Jesus de louco. E não via nenhum, olha o que Paulo está falando, eu não vi nenhum outro dos apóstolos, a não ser o quê? Tiago, irmão. Veja, que Tiago se transformou aqui? Um apóstolo. Aquele mesmo que talvez estava ali naquele grupo querendo prender Jesus, chamando Jesus, converteu, e não só converteu, se tornou um apóstolo. Quer ver um outro irmão? Judas, olha lá para você sabe, né? Nós vemos agora em Marcos 6,3. Judas, Tiago, Simão, José. Judas também era um irmão de Jesus, não nenhum daqueles Judas que Jesus tinha na equipe dele, era Judas o irmão dele. Judas, capítulo 1, verso 1, quando se encontraram antigamente, Judas, ele converteu de tal maneira que ele nem quis se referir a Jesus como irmão dele. Olha como é que ele se refere a Jesus. Ele está escrevendo Judas, por isso que o nome é Judas, o nome do livro. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele converteu de tal maneira que agora ele não olhava mais para Jesus como irmão. Ele conseguiu ver que aquele irmão dele, na verdade, era o Filho de Deus. Quando dizem amém a respeito disso? Veja, mas não foi de um dia para a noite. Mas José e Maria continuaram cuidando de Jesus, criança, pré-adolescente, jovem. E o resultado foi que aqueles outros filhos também experimentaram salvação na vida deles. Quantos dizem glória a Deus? Glória a Deus. Quando você cuida da graça, da presença de Deus na sua casa, você não permite que a graça de Deus, a presença de Deus se afague da sua casa. O resultado é que vai ter mais salvação na sua casa em nome de Jesus. Amém? Mas hoje eu quero falar sobre como cuidar da graça. Falei para você dos resultados, mas hoje eu vou falar de atitudes que nós precisamos ter que revelam o nosso cuidado com a graça de Deus. Você sabe, 1 Coríntios 15:10 é o texto que eu pedi para você deixar aberto. Diz o seguinte, 1 Coríntios 15:10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu,
mas a graça de Deus que está comigo. Diga assim: pela graça de Deus, sou o que sou. Diga assim: pela graça de Deus, alcancei o que eu alcancei. Diga assim: a graça de Deus não foi em vão na minha vida. Então aqui Paulo está dizendo que é possível que a graça de Deus possa se tornar vã na vida de alguém. Deus libera a graça, mas a graça foi em vão. Foi em vão. O Senhor libera o favor, libera a bênção, mas o favor, a bênção, a graça foi em vão na vida daquela pessoa. Ela não cuidou. Posso entender? Diga amém? E aí Paulo falou assim: eu fiz o... E aí a graça de Deus comigo não foi em vão, porque aí eu trabalhei mais do que todos os outros. Eu percebi a graça de Deus, então eu pude ir muito mais além. Posso entender? Diga amém? Veja, baseado nisso eu quero compartilhar com você sobre algumas atitudes que nós precisamos ter, que nos ajudam a zelar dessa graça, de fazer com que essa graça não se torne vã na nossa vida. Primeira delas, fala para Mateus 1, verso 18, usando ainda a vida de José, a vida de Maria. Mateus capítulo 1, verso 18. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, diga assim: Espírito de Deus, traz revelação da minha vida, abre os meus olhos. Eu creio que a tua palavra ela é viva e eficaz, ela funciona, ela tem poder para transformar a mim e a minha família. Que eu receba a tua palavra na minha vida como luz para os meus pés, como alimento do meu coração, como inspiração para a minha vida. Amém. É escrito assim, segunda parte dessa cuidando da graça. Agora, de fato, os cuidados que nós devemos ter. Interessante, vamos usar ainda a vida de José e Maria. Você viu os resultados que eles experimentaram? Agora nós vamos ver os cuidados que eles tiveram. Olha só, está escrito assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, diga, não a querendo infamar. Veja, o que é infamar? Falar mal. Infama, má fama. Não queria dar má fama, não queria infamar, falar mal. Resolveu deixá-la secretamente. Agora eu quero que você abra lá em Provérbios 18, 22. Provérbios 18, 22. Interessante. Provérbios 18, 22 diz assim: quem encontra uma esposa acha uma coisa boa e alcança o favor do Senhor. Interessante, volta lá para Mateus 1, 18, 19, mas aqui você viu em Provérbios que quem acha uma esposa acha o favor de Deus. E naquela época alguém que já estava noivo era praticamente considerado casado. E aqui a primeira coisa que nós aprendemos sobre cuidar da graça, zelar da graça, é, primeiro, transmitir graça. Fala para o vizinho, transmita a graça. Fala para o outro irmão, transmita a graça. Veja, como é que nós podemos transmitir a graça, principalmente usando esse texto? Não falando mal da bênção. Fala para o seu vizinho, não fale mal da bênção. Fala para o outro irmão, não fala mal da bênção. Veja, talvez, olha aqui para mim, talvez alguém questione o seguinte: será que, pastor, mas será que José transmitiu tanta graça porque ele quis deixá-la secretamente? Veja, mas avalie só. Nos dias de hoje, um noivo ou um marido encontrar a mulher grávida, sabendo que não foi você, já é algo que iria trazer muita repercussão, sim ou não? Já é algo que seria muito difícil. Porque você imagina a situação de José, a noiva, mulher da vida dele, e aí, de repente ele começa a perceber enjoos, náuseas,
vocês sabem, não fui eu. Veja, irmão, se isso acontece hoje, já seria motivo de escândalo, sim ou não? Agora imagine naquela época, irmãos, que o negócio era ainda mais. Você imagina naquela época, sabe o que deveria acontecer com uma mulher que fosse pega numa situação assim? Ela iria ser denunciada publicamente no Sinédrio, provavelmente, diante dos guardadores da lei, dos julgadores de Israel, e ela seria apedrejada publicamente. Apedrejada. Isso era o que a lei ordenava. Agora, sabe o que é interessante? Isso era o que era o ser justo naquele tempo. Interessante que a Bíblia diz o seguinte, no verso 19, a Bíblia diz que José foi justo. Agora, José ele não foi justo de acordo com os critérios humanos da lei. De acordo com os critérios da lei, ele não foi justo, porque o ser justo de acordo com a lei era ele denunciar e ela ser apedrejada, porque era isso que a lei, a justiça da lei ordenava. Mas diante de Deus ele foi justo. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela é amor e justiça. E José então ele expressou, a Bíblia diz que ele ficou ponderando. Sim ou não? Verso 20, o que diz a Bíblia? No verso 20 ele ficou, o que está acontecendo? Você sabe, ele era carpinteiro, então ele era bom de raciocínio. Ele era bom de raciocínio, né? Então ele estava acostumado a medir as coisas e planejar, fazer os barcos, talvez ali para os pescadores da Galileia. E a Bíblia diz que ele ficou ponderando. Ficou ponderando nessas coisas. Mas como é que é isso? Eu conheço essa moça. Eu convivi com ela. Como é que agora? Eu sei que ela não é dessas coisas agora. Mas agora é inegável que ela está grávida também. E agora? A Bíblia diz que ele ficou ponderando. Sabe o que ele chegou à conclusão? Eu vou sofrer também. Não vou expor para ser apedrejado. E a Bíblia diz que ele saiu secretamente. Ele decidiu sair secretamente. Não vou expor. Ele resolveu não. Por quê? Porque a única forma, a Bíblia diz no verso 19, olha lá aqui que a Bíblia diz no verso 19. José, seu esposo, sendo justo, sendo gracioso. Qual que é o resultado de alguém que é gracioso? Não fala mal. Amém. Não fala mal. Não querendo infamar. Não querendo falar mal. Não querendo. Ele falou, eu só tenho duas. Ou eu vou falar mal dela, ou eu sofro dano. Amém. E saio secretamente. Ele preferiu a segunda opção. O que ele experimentou? Mais favor ainda. Resultado foi que ele experimentou mais favor ainda. Porque além de ter experimentado a bênção de depois ter casado com Maria mesmo, ele ainda teve o privilégio de conviver com o Senhor Jesus na infância, na adolescência, talvez na juventude. Nós não sabemos exatamente quando José morreu. Veja, mais favor ainda. Mas ele teve que decidir não falar mal da bênção. Qual que é a conclusão que certamente José chegou? Maria foi dada por Deus, porque o noivado daquela época já era casamento. A Bíblia diz que quem acha uma esposa achou favor. Então ele, encontrando Maria foi dada por Deus. Se ela foi dada por Deus, eu vou falar mal dela agora. Posso entender antigamente? Amém. Não queremos falar mal, eles sabem. Repare que foi o contrário que aconteceu com o povo de Israel. Olha só o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel fez o contrário de José e perderam. A graça foi em vão na vida deles. Olha só o que está escrito lá em Números 13. Lá em Números 13, no verso 31, Deus já tinha também dado uma terra para Israel. Assim como Deus deu Maria para José. Deus deu Maria para José. José estava tão feliz. Mas de repente os olhos de José começaram a ver coisas que ele não queria ver, como aqueles enjoos, essa mulher está grávida. E aí o povo de Israel também recebeu algo de Deus. Deus
manifestou a graça dele em todo o tempo, em todos os momentos, em todas as épocas, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em todos os momentos ele manifesta a graça dele. Ele manifestou a graça dele para o povo de Israel, dando a terra. Mas olha o que acontece. Números 13, verso 31 diz assim: assim que os homens enxergaram aquela terra que Deus já tinha dado, Deus já tinha dado a terra de Canaã para o povo de Israel, sim ou não, irmão? Deus só falou para eles fazerem o quê? Na verdade nem foi Deus que falou para eles fazerem, Moisés é que falou para eles fazerem. Eles foram apenas olhar. Olha o que diz. Números 13, 31 diz assim: porém os homens que foram olhar a terra, os homens que com ele tinham subido, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, qual que é a palavrinha que dá aí? Qual que é a palavrinha, irmãos? Só as mulheres. Todas as mulheres. Os homens. Todos juntos. Falaram mal da terra. Infamaram a terra que haviam espiado, olhado, dizendo: a terra pelo meio do qual só tem problema. É terra que devora o morador. Todo o povo que vive nessa é só gigante, de grande estatura. Começaram a infamar. Repara, agora interessante, irmãos. Porque tem gente que fala assim: não estou falando nada, estou falando a verdade, sim ou não? E aí assim: não fala isso não. Aí o irmão fala assim: não, mas eu só estou falando a verdade. Mas você sabe, às vezes a verdade que você fala, Deus considera como infamar. Porque veja, naquela terra tinha homens de grande estatura, sim ou não? Sim. Sim ou não, irmão? Sim. Sim. Tinha homens de grande estatura. Aqueles homens ali, eles relataram isso, mas Deus considerou que eles estavam infamando. Porque quando você fala a verdade, só a verdade negativa, Deus considera como infamar. Veja, eles infamaram a terra, falaram mal da terra, falaram só as coisas negativas. O que aconteceu como resultado? Perderam. A graça de Deus foi vã para eles. Nós entendemos antigamente. Agora repara José. Deus dá Maria para José. E aí de repente José vê Maria grávida. Ele tinha duas opções. A que ele fez, sair secretamente, não sei o que está entendendo, está ponderando a respeito do que está entendendo, não sei o que aconteceu, não vi essa mulher com mais ninguém, mas está grávida. Ficou ponderando. Ou a segunda opção, vai expõe ela publicamente: essa mulher não presta, essa mulher fala mal da bênção. Aí ele perdia a graça. Mas o que ele resolveu fazer? Não querendo infamar a bênção, saiu secretamente. Sacode o seu vizinho e fala assim: não fala mal da bênção que Deus tem te dado. Fala para o irmão que está atrás de você: não infame a terra que Deus tem te dado. Cuidar da graça é não falar mal da bênção. Quando você decide não falar mal da bênção, você está cuidando da graça que Deus te deu. Glória a Deus. Então Deus te dá um carro, aí o carro começa a dar problema, você começa a infamar o carro. Esse carro vagabundo, você tem que jogar esse fogo desse negócio. Aí Deus te dá a casa, você começa a falar mal da casa. Deus te dá o marido, você começa a falar mal do marido. Você não está cuidando da graça. Amém, verdade. Fala para 2 ou 3 irmãos: cuida da graça que Deus tem te dado. Cuida da graça. Cuida da graça que Deus tem te dado. Você ora para Deus abrir a porta de trabalho, Deus abre, é que você começa a infamar o trabalho. Ali só tem cobra naquele ninho ali. Aí você começa a infamar o trabalho que Deus te deu. Você não está cuidando da graça assim. Irmãos, José, eu fico pensando, interessante porque assim, na igreja católica fala muito Maria, mas você vê como que José, que na verdade foi homem de Deus. O cara foi homem de Deus, irmão. O cara ali viu a mulher. Veja, hoje em dia, quantos José teriam aí que via a mulher grávida? Não sabe, não foi ele. Vamos pro DNA, mano. Vamos pro DNA. Interessante, porque não era fácil. Eu não sei se Maria tinha chegou a contar para ele. Eu imagino que ela estava tendo os enjoos, aquela coisa toda, todos os sintomas. Porque não é fácil chegar para o homem e falar assim: eu estou grávida, foi o Espírito Santo. Você imagina?
Segunda coisa, segundo cuidado que eles tiveram. Segundo cuidado. Mateus 1, verso 24. Preste atenção. Outro cuidado que eles tiveram. Outro cuidado interessante. Verso 24 diz assim. Aí então, né? Verso 20, né? Enquanto ele ponderava a respeito do que estava acontecendo com a vida dele, o Senhor falou com ele. Ele estava meditando: o que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo. Essa mulher eu conheço ela, mas em compensação ela está grávida. Aí o Senhor falou com ele. Aí a Bíblia diz no verso 24: o que aconteceu? Quando estão me acompanhando, amém ou não amém? Está escrito assim: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Então ele recebeu Maria e tudo foi esclarecido. Ele expirou assim aliviadamente, não se enganou, tudo na bênção, tudo na paz, ficou alegre com certeza, ficou ali se sentindo o homem mais especial, porque Deus deu a ele a responsabilidade de cuidar de Jesus, seu pai terreno de Jesus. E olha o que acontece, verso 25: contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz. Diga assim: 9 meses de seca. Presta atenção nisso, irmão. Presta atenção nisso. 9 meses casou, noiva linda, maravilhosa. Pensa em vocês que acabaram de casar. Pensa numa coisa dessa. Acabaram de casar, noiva maravilhosa. Nem vai encostar o dedo. 9 meses, não a conheceu enquanto ela não deu à luz. Irmão, o que nós vemos aqui? Disposição para tomar a cruz. Disposição para tomar a cruz. Você sabe, José, eu imagino que quando você tem essa noção de que Jesus está perto de você, é muito difícil você ir para a impureza, para a prostituição. E o que aconteceu com José? Todo o tempo que ele olhava para Maria, ele lembrava: Jesus está ali. Então quando Maria estava deitada com ele ao lado da cama, ele falou: o Filho de Deus está aqui, glória a Deus. E aí aí José, ele tomou a cruz tranquilamente. Agora pensa uma coisa, irmão. Se José, só pelo fato dele saber que Jesus estava dentro da mulher, perto dele, ele já conseguiu segurar o tranco 9 meses. Imagine se você tem revelação de que Jesus não está dentro de outra pessoa, Jesus está dentro de você. Se para aquele que teve revelação de que Jesus estava dentro de outra pessoa, ele conseguiria segurar a onda 9 meses, Jesus estando dentro de Maria. E você que carrega Jesus dentro de você, muito mais ainda você pode tomar a cruz a respeito de qualquer coisa, irmão. Se para José funcionou só pelo fato dele saber que Jesus estava ali, dentro de Maria, dentro da esposa, ele conseguiu vencer a tentação, qualquer coisa, 9 meses. Segurar a onda para ele, ele tomou essa cruz. Repara que ele que tomou a cruz, Deus nem falou nada para ele. Você viu que o anjo não falou nada para ele a respeito disso? Deus não falou nada para ele. Ele é que decidiu tomar a cruz. Só pelo fato dele saber que Jesus estava ali perto. Agora, você não tem apenas Jesus perto, você tem Jesus dentro de você. Se sabendo que Jesus está perto, ele já venceu, muito mais você pode vencer, porque Jesus está dentro de você também. Quantos dizem glória a Deus? Glória a Deus. Oh, aleluia. Disposição para tomar a cruz. Terceiro, Mateus capítulo 2 diz o seguinte: quando vocês estão me acompanhando, amém ou não amém? Está escrito assim: tendo eles partido,
eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho. Interessante, Deus falava muito com José em sonho. Como Deus falava com José, ou pelo menos 4 vezes com ele, em sonho. De vez em quando o Senhor fala comigo em sonho. De vez em quando eu acordo sabendo que eu vou pregar. Interessante. Eu acordo, a parte do sonho é a palavra. Eu acordo, aleluia, glória a Deus, é isso. Deus falava com José em sonho. E aí, num desses falares do Senhor, o Senhor falou: dispõe, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Verso 14, o que está escrito aí? Dispondo-se ele, o que ele fez? Tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. O que nós aprendemos aqui sobre cuidar da graça? Não demore para obedecer. Fala para o seu vizinho: não demora para obedecer, irmão. Fala para um outro que estiver perto de você: se Deus falar contigo, não demore para obedecer. Será que você pode falar isso para um segundo irmão? Fala para ele: irmão, se Deus falar contigo, não demore para obedecer. Olha aqui para mim. Por que alguns descuidam da graça? Descuidam daquilo que Deus tem feito em suas vidas? Descuidam da presença de Deus? Deus fala com ele e ele demora para obedecer. O Senhor fala: sai daí. Ele: não há graça. O Senhor fala, alguém fala com ele: para de andar com esse sujeito. Mas não fez perigo nenhum. Demora para obedecer. Dá um pouco no seu irmão: cuida da graça. Demora para obedecer. Você está vendo o precipício perto de você e demora, fica vacilando ali. O que acontece? A graça de Deus foi vã, fica vã na vida dessa pessoa. Por quê? Demorou para obedecer. José fez o que aqui, irmãos? Deus falou com ele em sonhos, sim ou não? Sim. Geralmente nós temos sonhos à noite quando estamos dormindo. Não sei se é o caso, provavelmente. Provavelmente, porque tem gente que sonha acordado, sim ou não? Tem gente que dorme de dia, depois do almoço, sonha, tem pesadelo com a feijoada. Mas aqui nós podemos entender que durante a noite José teve esse sonho, Deus falou com ele, porque a Bíblia diz que de noite ainda. É interessante que parece que José sonhou e ele não esperou nem amanhecer. Sim ou não? Olha lá comigo, ó. Verso 13 e 14. 13, querido. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor, José em sonho, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Verso 14. Dispõe-se, ele tomou de noite. A Bíblia fez questão de enfatizar: foi à noite. Como se José tivesse acordado de madrugada. Vamos acordar de madrugada por causa de um sonho. Você acorda. De noite ainda ele arrumou: vamos embora, vamos embora. Veja, José não se demorava a obedecer. Você tem uma direção, Deus falou contigo, você sabe, alguém já te orientou, você viu na palavra, você sabe que o Senhor falou, faz logo, obedeça logo, não faça que a graça de Deus se torne vã na sua vida. Sai fora. Se já te falaram: sai fora, não anda com sujeito, sai daí, vai por esse caminho, obedece logo. Aqui o Senhor todo tempo falava com José: José, vai para cá, José, vai para cá, José, pode casar com Maria. Ele não ficou pensando: mas Senhor, será? Vamos aguardar o DNA? José não ficava nada disso. O Senhor falou, ele ia. Senhor, veja, aqui Deus está falando para José ir para onde, irmão? Para onde que Deus está falando para José ir? Para onde? José, o Senhor, mas Senhor, eu não, para o Egito. Não, o Senhor falou, bora para lá. Por quê? Era alguém que estava cuidando da graça de Deus na vida dele. Como você entendeu antigamente? Não se demorava a obedecer. Presta atenção. Você não perde a graça, mas você pode fazer com que ela se torne vã na sua vida. Como você entendeu antigamente?
Veja, o povo de Israel, eles aprontaram que aprontaram, mas, mas a graça de Deus foi vã em muitas gerações. Quantos estão entendendo antigamente? Assim como existem muitos crentes, Deus derramou muito, mas a graça de Deus se torna vã na vida de alguns. Quantos estão entendendo antigamente? Por último, eu quero falar para você o quarto cuidado que eles tiveram. Interessante, porque Mateus capítulo 2, verso 19, olha o que acontece. Diz o seguinte: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José de novo e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, que já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Oh, isso é graça, sim ou não, irmãos? Poder voltar para a graça é bênção ou não? Poder voltar para a graça, poder voltar para o seu povo, para a sua casa é graça, é bênção. Aqui José recebe essa notícia: vamos voltar para casa, vamos voltar para o nosso povo. Glória a Deus, aleluia. Isso é graça. Olha o que acontece. Verso 21. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Para a terra, certamente ali para a Judéia. José era um descendente de Davi, era da tribo de Judá. Então ele certamente iria para a Judéia, né, o pessoal do seu povo. Mas olha o que acontece. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, o que aconteceu, irmãos? Temeu ir para lá. Temeu. Houve temor. É interessante, irmãos, porque aqui o Senhor já tinha falado: não, pode ir, pode voltar. O Senhor já tinha liberado essa graça sobre ele para ele voltar. A bênção do retorno, a bênção do recomeçar. E aí tem muita gente que vai para recomeçar, mas ele vai para recomeçar sem temor. Ele quer recomeçar, mas ele recomeçar sem temor. Não, Deus falou, estou na graça, Deus já liberou, estou abençoado, aleluia, glória a Deus. Mas repara, José havia recebido essa bênção, o Senhor já tinha falado: pode voltar. Mas no meio do caminho brotou um temor. Temeu José. José temeu em continuar por aquele caminho que levava para a Judéia. E o que aconteceu? Deus aprovou o temor de José. Deus aprovou o temor de José. Deus falou: é isso mesmo, José. O seu temor está resguardando você e sua família. Fala para o seu vizinho: o temor de Deus, resguarda você e sua casa. Ô irmãos, enquanto eu tenho visto, o Senhor me guarde, mas quando eu tenho visto pastores tropeçando nesses dias por falta de temor, não temem. Sabe qual que é a quarta aprendizado aqui, o quarto cuidado que eles tiveram? Eles temeram por a graça em risco. Diga assim: eu preciso ter temor de colocar toda a graça de Deus, toda a graça que o Senhor tem liberado na minha vida, eu devo ter temor de colocá-la em risco. Veja, José teve esse temor. José teve temor. No meio do caminho ele falou: não dou em paz. Não dou em paz com isso. Ele temeu colocar a família dele, temeu colocar a graça que é Jesus em risco naquela região. O que aconteceu quando ele teve temor? Fala assim: divina revelação. Quando ele teve temor, divina revelação. Sabe o que acontece quando você tem temor? Divina revelação. Mais revelação e mais graça é acrescentada na sua vida. Vamos dizer amém a respeito. Veja, eu fico às vezes vendo alguns entendimentos distorcidos a respeito da graça, do favor, da bênção de Deus. Veja, José, ele recebeu tudo isso, mas o Senhor aprovou o temor que ele teve. Repara, o Senhor já tinha autorizado ele voltar. O Senhor já autorizou José a voltar com a família. Ele
ainda que o Senhor já tenha me autorizado, me abençoado desse retorno, desse recomeço, mas esse retorno, esse recomeço dele foi com o temor de Deus. E aí, por divina revelação, o que aconteceu? Olha lá. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temendo ir para lá, e por divina advertência, prevenida em sonho, ao invés de ir para a Judéia, ele foi para Galileia, o lugar onde Jesus cresceu. O Senhor deu revelação para ele. Vamos vá para Galileia. Advertido em sonho, o Senhor falou com ele. Vamos dizer amém. Veja, o Senhor já tinha liberado a graça do recomeço, mas o temor guardou a graça que ele tinha recebido. Ele podia começar em paz, sim ou não? Sim. Ele recomeçou em paz, porque ele guardou, ele cuidou da graça que Deus tinha liberado. Vamos dizer amém a respeito? As pessoas, o Senhor tem liberado graça na sua vida também. Cuida dela. Cuida dela. Fala para 2 ou 3 irmãos, vamos cuidar da graça de Deus na nossa vida. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.